sendo muito interessante. Eu estou praticamente no final da minha temporada esse mês. Eu tive 3 vezes no Brasil. E essa é a última vez desse ano, né? O ano está terminando. Mas dessa vez foi interessante que eu comecei em lugares estratégicos da nação. Diferente de outras vezes, a gente vai muito para o norte do Brasil, vamos para Manaus, Belém, nos lugares bem pobres, né? A gente vai para todos os lugares que você imaginar, nós já fomos. Imagina uma cidade aí, perto a gente foi. Final do Brasil, lá no Acre, último, já fomos lá. Lá no final do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, nós já fomos lá. Mas dessa vez, foi um pouco diferente. Deus começou me colocando na Barra da Tijuca. Depois eu fui para uns lugares em Belo Horizonte, assim, tipo Alphaville. Estou aqui, e estou em alguns lugares assim. Eu comecei assim, interessante. Dessa vez está diferente. Por quê? Eu entrei aqui, o Espírito Santo falou comigo, porque eu sei que, na verdade, o sofrimento de medo, de angústia, de depressão, de uma pessoa que talvez tenha uma condição melhor, é mais difícil. O pobre está mais acostumado a sofrer. Né? E eu moro na Flórida, então também é o mesmo espírito que está acontecendo lá. E dessa vez eu vim aqui. E do nada eu tenho uma palavra para você, porque parece que Deus nivelou todo mundo, né? Fomos todos nivelados. Todo mundo é igual, né? Não tem Alphaville, não tem Nordeste, não tem Norte, não tem nada. Estamos debaixo do mesmo movimento. Abra comigo, por favor, no livro o Evangelho de João, capítulo 5. Somos nivelados por um propósito se somos famintos ou não pela presença de Deus. Parece que isso não era muito, a gente se escondia, né? Quem mora nos Estados Unidos, quem mora nas regiões como Barra da Tijuca, Alphaville, Zona Sul de Belo Horizonte, onde eu sou parte, né? A pessoa se esconde nessas bolhas, sem querer, isso não é maldade, acontece isso. Mas dessa vez Deus expôs tudo que a gente sente, expôs as nossas debilidades e fraquezas, e parece que nós estamos sofrendo mais, não é? João capítulo 5, versículo 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tem 5 entradas em volta. Fala comigo, 5. Eu gosto muito de algumas terminologias bíblicas, inclusive numerações bíblicas. O número 5, se você estudar na palavra de Deus, tem a ver com compromisso. Então, na porta das ovelhas tem a ver com um coração de ovelha e um coração de um homem que tem compromisso. Deus te coloca num outro lugar com Deus. Estamos todos no mesmo lugar físico. Talvez estamos no Alphaville, certo? Ou na Barra da Tijuca, ou na Zona Sul de Belo Horizonte, Nova Lima, né? Para quem conhece. Mas espiritualmente estamos em diferentes lugares. Podemos estar fisicamente num lugar como esse, mas espiritualmente estamos em lugares diferentes. E aqui a Bíblia fala sobre uma porta. Fala comigo, porta. Uma porta das ovelhas. Uma porta onde podemos entrar e ser curado. Em outras palavras, podemos entrar nessa porta e ser promovido para uma outra estação. Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, Ele te leva para um portal. Um portal. Se você entra, Deus te promove. Se você tem medo, você retrocede, tá? E parece que Deus colocou diante de nós um tanque de Betesda e uma porta. E muita gente está com medo de entrar nessa porta. Tem gente que está parado. A Bíblia fala que existia então um paralítico não consegue andar. Durante 38 anos ele esperava as águas agitarem, porque a Bíblia diz que um anjo agitava as águas, e o primeiro que entrasse nas águas era curado. E aquele paralítico esperava 38 anos alguém colocar ele lá dentro, porque ele sozinho não conseguiria.
Às vezes tem 38 anos na sua vida que você espera algo acontecer e não acontece. Sabe por quê? Porque você ainda não passou pela porta das ovelhas. Deus quer te matar, meu querido. A ovelha é aquela muda, calada. E sabe, é difícil matar alguém que tem todas as coisas. Eu falo com propriedade porque também não me falta muita coisa. É difícil matar a gente, porque talvez você tenha todas as coisas na sua vida, e você te levar para um lugar de dependência total do Espírito Santo, não é algo tão fácil e comum para acontecer, mas a Bíblia fala que é necessário Deus te levar para essa porta, senão você nunca vai experimentar coisas maiores em Deus. Então essa noite eu quero falar como entrar por essa porta, porque a questão não é você estar nos lugares na terra, não importa onde você mora, não importa o que você faça, não importa quanto dinheiro você tem ou não tenha, não é nada disso que importa. O que importa é espiritualmente aonde você está. Essa é a pergunta: aonde você está espiritualmente? Tem pessoas que não têm nada, mas têm tudo. Tem pessoas que têm tudo e não têm nada. Então esse é o lugar que a gente precisa encontrar em Deus. E mesmo Deus te proporcionando tantas coisas, você precisa encontrar esse lugar em Deus, que você será promovido em Deus. É isso que eu quero falar essa noite. Porque não importa onde você esteja, o importante é você ser colocado ali na frente, e é importante você ser colocado dentro daquele tanque. E dentro daquele tanque, preste atenção, as águas vão ser agitadas, e as águas agitadas, você vai ser curado. Curado de quê? Curado de depressão, curado de medo, curado de alguma enfermidade. Você vai ser curado. Porque as águas agitadas, quando as águas agitam, um anjo aparece e agita as águas, algo acontece, que é a manifestação de Deus em um lugar. Amém? Abra comigo agora em Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11 fala sobre uma torre. Fala comigo, torre. Uma torre que queriam construir para tocar os céus. Muitas vezes esse é o espírito que rege dentro de nós. É o espírito de Babilônia, o espírito de Babel, onde nós queremos tocar os céus. E aqui a Bíblia diz que eles trocaram os fundamentos. É esse espírito que Deus não quer que possa estar regendo a sua vida. Eu quero limpar a sua mente, para que você comece a operar no mundo espiritual de uma forma diferente. Não importa onde você esteja, o problema não é onde você está, é como você está. Não é importante aonde você mora, mas é importante como você vive a sua vida no reino espiritual. E a Bíblia diz aqui que eles trocaram tijolos por pedras. O Senhor fala, não importa onde você esteja, mas você nunca pode trocar pedra por tijolo. Porque pedra é Jesus e os fundamentos da palavra, que são absolutos, que são inegociáveis. Tijolos é feito de quê? Pó. O homem é feito de pó. Tijolo tem a ver com a sua humanidade. É quando nós queremos o reino de Deus da nossa forma. Nós queremos que Deus opere como nós pensamos que é assim que opera. Às vezes nós entramos nas igrejas e pensamos que as igrejas precisam operar como empresas. E pensamos que o mundo tem que girar aqui dentro da forma com que nós giramos o mundo. E Deus, não é nada assim que eu posso. Porque aqui dentro não é pó que manda, mas é a pedra. É a pedra fundamental, que é Jesus. Você está me entendendo? Segundo lugar, ele diz assim: usavam piche ao invés de argamassa. Sabe, muitos aqui estão usando máscara, nem todo mundo, não sei porquê, mas todo mundo já estava usando antes. A igreja já estava usando máscaras antes. Eu acho que a pandemia só potencializou aquilo que as pessoas já eram antes. Já estavam vivendo antes. A pandemia simplesmente trouxe à existência o que o coração das pessoas estava regendo. Aqui a Bíblia diz que piche ao invés de argamassa. A argamassa é algo que liga relacionamentos fortes. Muitos de nós não temos relacionamentos fortes com ninguém. Nem com a igreja, nem com o nosso esposo, marido, com amigos. Somos superficiais.
e colocamos picho ao invés de argamassa. Aí Deus fala: você quer alguma coisa do reino de Deus, mas como você quer? Porque o reino de Deus é feito de relacionamentos. Eu não posso ter um relacionamento superficial com você. Eu preciso ser chamado por Deus para ter um relacionamento real, transparente e verdadeiro com você. Você está me entendendo? E aí diz a palavra de Deus que disseram: vamos construir uma cidade. Vamos então, estamos na igreja, vamos fazer do nosso jeito. E Deus disse: não, vocês querem tocar os céus? Eu quero que os céus toquem a terra. Vocês querem apresentar para mim uma igreja? Eu tenho que mostrar para vocês como é a igreja. Vocês querem ir para a igreja para serem salvos? Sou eu que sou a salvação. Eu tenho que andar no seu meio. Eu preciso caminhar no vosso meio. Versículo 7, então quando Deus viu que eles falavam uma só língua e criaram um ambiente na qual eles não queriam mais Deus, queriam falar de Deus, queriam tocar os céus. Significa falar de Deus. Tocar os céus é o que? Apresentar para Deus algo concreto. Mas, por outro lado, eles não queriam que Deus interferisse na sua vida. Bate a mão no teu peito e fala: Senhor, mexe na minha vida, mexe nas estruturas da minha vida. Você tem coragem de falar isso? Senhor, mexe nas estruturas da minha vida. Bate a mão no teu peito e fala. Se você quer Deus na sua vida, você precisa deixar Deus abalar as estruturas da sua vida. Você precisa deixar Deus mexer com a sua segurança. Foi por isso que Deus fez o quê? Desceu e confundiu a língua deles, e ali os dispersou cada um para a sua casa. Foi por isso que Deus permitiu uma pandemia, para chamar a atenção da igreja. A pandemia não foi para o mundo. O mundo jaz no maligno, queridos. O mundo já não tem nada de Deus mais. O mundo já está se organizando para o término. Você pode ter certeza. O mundo já está acabando. Os próximos, eu não sei quantos anos vai demorar para a volta de Jesus, mas olha, não se pregava sobre a volta de Jesus há muito tempo. Mas desde o ano passado a gente começou a falar sobre a volta de Jesus, e eu não sabia o que. Eu escrevi um livro, até trouxe aqui quem quiser, falando sobre honra e legado, falando sobre altares no Brasil e restauração de altares, reconhecimento, arrependimento e volta de Jesus. Uma geração de entretenimento que não agrada a Deus, e Deus restaurando os princípios. Então Deus começou a falar antes. E aí ele fala assim: então eu permiti uma pandemia, por quê? Para levar vocês para casa, para alinhar os céus com a sua vida, para que os céus comecem a fazer parte de você. Não importa aonde você esteja, de onde você seja, não importa a cor que você tenha, não importa a nacionalidade que você tenha, não importa aonde você está. As nações estão separadas, são poucos que conseguem sair daqui para outros países. Você sabe, as fronteiras estão praticamente fechadas, a não ser que você tenha outras cidadanias. Por que Deus fez isso? Com um único propósito: que a igreja acorde. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O pior vai ser todo mundo sair dessa pandemia. O pior é todo mundo ser vacinado, e aí no final ninguém entendeu nada. A igreja precisa sair dessa entendendo algumas coisas. Você está me entendendo? Abra comigo agora em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais que os discípulos de João. Eles estavam tão preocupados, sabe com o quê? Números. A igreja dos últimos dias se preocupou muito quem é a igreja maior, quem tem mais seguidores, quem apresenta alguma coisa maior. São tijolos. Sabe o que Jesus faz? Estavam discutindo quem é que tinha mais discípulos, João Batista ou Jesus? João Batista ou Jesus? Sabe o que Jesus faz? Jesus deixa todo mundo e vai para outro lugar. Vai para Samaria e encontra uma mulher. E aquela mulher, ele pergunta assim: você tem água para me dar de beber? Vou traduzir.
o que o reino queria falar naquele momento. Jesus estava perguntando assim: você tem água dentro de você? Você tem uma porção da glória dentro de você? Você carrega água para dar para os outros? Ou você está tão seco, que não tem água nem para você, quanto mais para dar para as pessoas? Foi isso que Jesus perguntou para aquela mulher. E ela respondeu como? Senhor, como é que você fala comigo? A religião, ela vai secar os seus poços. Na verdade, Jesus está querendo desentulhar os seus poços. Jesus quer que você seja totalmente, eu posso dizer assim, tocado, e uma fonte comece a jorrar dentro de você. Em outras palavras, aquela mulher disse assim também: o poço é muito fundo. Talvez você fala: mas pastor, você não entende, eu vivo uma vida de depressão, de tristeza. Eu vou na igreja, eu faço tudo, eu dou meu dízimo, eu vou lá, eu participo de tudo, mas eu ainda estou vivendo um momento de tristeza. Tem alguém aqui assim? Não precisa levantar a mão, para não constranger ninguém. Mas muitos na igreja estão vivendo sem água. Muitos na igreja estão vivendo uma vida com a fonte seca. Feche os seus olhos. E essa noite Deus quer desentulhar seus poços. Essa noite você não apenas vai ter água para você beber, mas Deus vai te desentulhar teu poço para que você comece a jorrar. E água viva vai fluir do teu interior. Rios de água viva vão fluir do teu interior. E quando você bebe dessa fonte, queridos, não é que você não vai ter problema. Os problemas vão acontecer, mas as fontes, elas vão trazer alegria para o teu coração. Vão trazer alegria para o teu coração. Vão trazer alegria para o teu coração. É tempo de alegria. Eu me lembro no início desse ano, quando nós estávamos ali na conferência do clamor. Eu me lembro que eu cheguei para o Dan falando assim: Dan Duque, não sei quem conhece o Dan aqui. Cheguei para ele e falei: Dan, qual é a palavra para 2020? O que Deus está te falando sobre 2020? Sabe o que ele me disse, pastor? Disse assim: nada. Só que tem um detalhe. Deus está mandando eu dobrar o nível de alegria. Filipenses capítulo 4 diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas as vossas petições sejam colocadas diante do Senhor. Então Deus está falando: é tempo de dobrar a alegria. Está tudo ruim, mas está alegre. Está tudo difícil, você tem que ser alegre. Está tudo muito ruim. Eu estou com um dos meus melhores amigos no hospital, quase entubado, nos Estados Unidos. Mas eu dei essa palavra para ele: olha, levanta, 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 levanta. E hoje, agora ele me ligou, disse que estava melhor. Estava saindo dos aparelhos, estava melhorando. É tempo da gente não acreditar nessa mentira chamada morte. É tempo da gente não acreditar nessa mentira chamada medo. E é tempo da gente acreditar naquilo que se chama a unção e a fonte que jorra dentro de nós. E nós começamos a beber dessas fontes, começamos a viver um outro nível de evangelho, um evangelho onde nós realmente conseguimos viver além de todas as coisas. Então aquela mulher, ela não tinha nada para oferecer. Aí Jesus tocou na fonte dela, nos problemas dela, foi lá embaixo, nas pedras dela, nos fundamentos dela. Você já teve muitos maridos, e o marido que você tem não é seu. Eles vejam que tu és profeta. Aí disse assim: olha, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. O dia vai chegar. E Ele está procurando adoradores. Por que adoradores? Porque adorador é um adorador. Eu vou te falar qual que é a diferença. Por que o Pai está procurando adorador? Porque o adorador, ele é um perfurador de poços. É por isso que o Pai procura adoradores. Porque, Fabiano, o adorador, ele perfura o poço. Enquanto ele não acha o poço, ele não para de adorar.
É por isso que o Pai procura adoradores. Por quê? O adorador, ele fica adorando, ele, cara, o Satanás fica, eu não consigo tocar nesse cara. Por quê? Porque ele adora o tempo todo. Está tudo ruim, ele está adorando. Está tudo bom, ele está adorando. Está tudo maravilhoso, ele continua adorando ao Senhor. Ele tem uma palavra, uma canção nova do Senhor, e ele libera uma atmosfera de glória. Querido, e a voz de Deus está sempre carregada em atmosfera de glória. Você quer a direção de Deus? Traga a atmosfera de glória, e a atmosfera de glória vai vir junto à voz de Deus e a direção de Deus na sua vida. Então os adoradores são perfuradores de poços. Enquanto Deus não aparece, a gente não para de adorar. E aí o que acontece? Aí jorra uma fonte jorra. Quando você começa a beber dessa fonte, você não tem mais medo, você perde o medo. Quando você começa a beber dessa fonte, você é tocado por Ele. Quando você começa a beber dessa fonte, a ansiedade vai embora, o medo vai embora. Deus traz os recursos dos céus para a gente. Milagres têm acontecido, querido, no meio de uma pandemia. Milagres e milagres, e milagres e milagres e milagres, no meio de uma pandemia. Por quê? Eu me recuso a beber de uma fonte seca. Precisamos beber. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 10. Eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Vocês me dão mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Já estamos até 11 horas, tá bom. 1 Samuel capítulo 10 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Quando a gente se torna um perfurador de poços, o óleo santo vem sobre a nossa cabeça. Deus nos unge com óleo de alegria. E aí o Senhor te ungiu como líder. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens ao túmulo de Raquel. Lembra do tanque de Betesda, na porta das ovelhas? Raquel é a mesma palavra de ovelha. Então vamos lá. O que Deus estava falando? Então, João capítulo 5, que existe uma fonte, um tanque de Betesda, uma porta que nós temos que entrar com o coração de ovelha, certo? A mesma coisa está aqui. Junto ao túmulo de Raquel existe uma fonte. Junto ao túmulo de Raquel, junto ao coração de uma ovelha, preste atenção, na fronteira de Benjamim, as jumentas que você for procurar já foram encontradas. As jumentas representam as rebeldias do teu coração, são expostas. Quando você começa a beber das fontes do Senhor, Deus vai mostrar para você quem você é. Porque muitos de nós pensamos que estamos aqui, mas na verdade estamos aqui, ó. Achamos, eu vou mostrar um pouco lá na frente. Achamos que amamos o Senhor desesperadamente, mas no momento da provação, o Senhor nos mostra que nós estamos aqui embaixo. Lembra de me lembra de Pedro. Senhor, te amo. Pedro, quem tu dizes que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Eu vou até a morte, eu morro com você, Jesus. Essa noite, você vai me negar 3 vezes. Diga para o teu irmão, o importante é saber aonde você está. E qual a fonte que você está bebendo. Você está me entendendo? Depois nós vamos estudar sobre isso. Olha, mas volta aqui, ó. Volta aqui no texto. Ali, junto ao túmulo, junto à ovelha, Deus precisa de um coração humilde. Por isso Ele está humilhando o mundo. Porque Ele vai trazer um grande avivamento. Rapaz, eu estou tão impactado, estou tão empolgado que vai acontecer nos próximos anos. Milhões de pessoas vão vir para Jesus. As igrejas, pastor, isso aqui nem sala de criança. Estou dizendo sério, isso aqui nem é sala de crianças.
Espírito de Deus vai trazer milhões e milhões de pessoas. Vai faltar pastor, por isso é tempo de você se acelerar, é tempo de você se preparar, porque vai faltar obreiro, a seara é muito grande. É tempo de se preparar, porque vai vir uma grande colheita aí na frente, queridos. Você está entendendo? Deus está humilhando o mundo, mas depois de uma grande tempestade, vem um grande raiar do sol e uma grande abundante chuva. Mas Ele procura corações de ovelha. Fala comigo, ovelha. Se você não tem um coração de uma ovelha, Deus não vai poder te usar. Se você não tem um coração humilde, Ele não pode te usar. Não importa aonde você esteja ou quem você seja, mas Deus procura um coração quebrantado e humilde. Sabe? Isso não depende de onde você mora, depende da atitude do teu coração. E Ele diz assim: junto, eu vou pegar suas jumentas, vou pegar suas rebeldias e vou curar você. Essa porta você vai ser curado. E acharam as jumentas que fossem procurar. Você vai encontrar quem você é. Você vai descobrir quem você realmente é. Você achava que você era uma pessoa, mas você é outra. E ali a Bíblia diz que oferecerão para você 2 pães e você deve aceitar. E você deve ir à cidade de Gibeá de Deus, destacamento do filisteu. Quer dizer, os seus inimigos vão aparecer diante de você. Mas ao chegar na cidade, você vai encontrar um grupo de profetas que descem do alto. Música, adoração profética. É quando Deus vai usar todos os instrumentos para tocar o teu coração. A Bíblia diz então que o Espírito do Senhor se apossou da vida de Saul e ele foi transformado em outro homem. Você está entendendo? Que ele foi... O Espírito do Senhor se apossou dele. Quem vai tocar você é o Espírito Santo, queridos. Quem vai te dar um óleo de alegria é Ele. Basta você entrar pela porta das ovelhas. Basta você estar preparado como aquele homem ali, 38 anos, pronto para ser tocado, pronto para ser movido, pronto para ser mexido por Ele. E ele será transformado em um outro homem. Tudo é novo, mas você está preparado para ser transformado? Você está preparado para ser mudado? Abra comigo agora em João capítulo 21. O Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim: depois dessas coisas, depois que Deus te mostra, deixa eu fazer uma recapitulação da mensagem. Depois que Deus te mostra uma porta, a porta das ovelhas. Depois que Deus te mostra que Ele não pode fazer uma obra com coisas humanas. Gênesis capítulo 11. Não é com tijolo, é com pedra, fundamentos. Deus quer trazer os valores do reino estabelecidos em você. Não é você tentar provar para Deus nada, é Deus tocar você. Todos entenderam isso? Então a porta, ela se abre diante de você. Ele tá esperando um coração de uma ovelha. Amém? E aí Ele mostra para você aonde você está. Ele mostra as suas jumentas. Ele mostra as suas rebeldias. Ele mostra o seu coração. Aí Ele fala assim: agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer com você. Depois dessas coisas, aconteceu com Pedro. Lembra que Pedro achava que ele estava aqui? Ele descobriu que ele estava aqui, ó. Lembra? Senhor, eu vou correr para o Senhor, eu te amo. Tá? Aí ele viu que ele não era nada daquilo. Decepção. Tem muita gente decepcionada na igreja. Tem muita gente que não consegue romper, não consegue entrar nessa porta. Tem muita gente paralisada. Ela não cresce, não anda, ela não rompe. E vem uma palavra para você hoje, presta atenção: Deus não desistiu de você. Ele deseja nos transportar do lugar onde você está para um lugar mais alto. Quantos querem ir mais alto? Quantos querem sair de um lugar e ir para um lugar mais alto? Quantos querem romper, serem homens e mulheres de Deus, preparados para esse tempo, queridos? Porque a colheita está vindo aí. Você tem que estar preparado para ser um homem de Deus. O que mais vai faltar, pastor, são líderes. As pessoas pensam que líderes se formam num curso de liderança, copiando um papelzinho. Não é assim que se forma um homem de Deus. Um homem de Deus se forma, sabe como?
amassado triturado pelo Senhor, amassado por Ele, mostrando as suas jumentas, e ele quebrantado, ele entra pela porta. Aí ele te promove para um lugar, aí você se humilha, aí Deus vai lá e te levanta de novo para outro lugar. É assim que um homem de Deus é formado, meu queridos. Não é com pedras, não é com tijolos, são com pedras. Mas vamos lá, nós estamos aqui com Pedro, um homem decepcionado, porque ele descobriu que ele não estava no lugar que ele deveria estar. Estamos diante de um homem que andou mais de 3 anos com Jesus, e no final da história pisou na bola, não conseguiu romper. Esse é o estado espiritual que Pedro está vivendo, tá? Depois dessas coisas, Jesus apareceu novamente aos discípulos, à margem do mar, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. E ele disse: vou pescar. Aqui vem uma coisa muito importante, Fabiano. Ele falou assim: Pedro, a partir desse momento, você vai deixar de ser pescador de peixes e ser pescador de homens. Mas a decepção fez: eu vou pescar. A decepção te puxa para baixo. Satanás sempre quer te puxar para baixo. Satanás nunca quer te promover. Satanás quer te puxar para baixo. Satanás nunca quer que você tenha a alegria de Deus. Ele traz os problemas para te afundar nos problemas. E esse é o lugar que você tem que olhar para o alto e falar: Senhor, eu não vou ficar aqui. O meu lugar não é aqui, é aqui, ó. Levante bem alto suas mãos assim. Fala: eu quero mais de Deus. Fala: eu quero mais de Deus. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Beba dessa fonte, beba dessa inesgotável fonte, e entre pela porta, beba dessa fonte. Eu dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele te levantou para você estar aqui, queridos. E Satanás te coloca no outro lugar. Mas ele não desiste de nós. Ele chega para nós e no nosso momento de frustração, ele diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia. E na praia, os discípulos não reconheceram. Quando você está fora do seu lugar, tudo dá errado na sua vida. Quando você andou um passo para trás, quando o medo rege teu coração, quando você não entra nessas portas como uma ovelha, e quando você não consegue ser promovido, o fato de você não ser promovido, você automaticamente está regredindo. É assim no reino, é uma lei no reino.
Ah, eu estou bem com Deus. Não, você não está bem. No reino é assim, ou você cresce, ou você diminui. A gente pensa, não, eu estou bem. Não, você não está bem. O fato de você estar parado, você já automaticamente já está caindo. É mais ou menos como a lei da idade, do tempo. Você não fazer nada, o tempo vai continuar passando do mesmo jeito. Se você não fizer nada, você vai degradando espiritualmente. Essa é a verdade. Então muitos de nós achamos, eu estou bem com Deus. Não, você não está bem. Você está desvaindo espiritualmente. Então Deus te chama para você crescer. Porque somente você rompendo as barreiras, você vai realmente beber dessa fonte. Eles não pescaram nada porque eles estavam no lugar. Pedro estava no lugar e Pedro carregava uma porção de Deus. Ele carregava uma porção que ele era um líder. Então ele influenciou todo mundo que está perto dele. Todo mundo foi para o barco, né? Assim somos nós quando carregamos uma porção de Deus. Ou influenciamos para crescermos, ou influenciamos para decrescermos. Ele influenciou para... E sabe o que aconteceu? Eles não pescaram nada. Graças a Deus não pescaram nada. E ali Jesus aparece na praia. O mar tem a ver com a imensidão do amor de Deus. O oceano infinito. Feche os seus olhos, cante assim. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim, Senhor. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim. E o meu pecado, o Senhor me amou, a fim para o seu perdão e sua misericórdia. Todos os anos continuas vindo, e as ondas do seu amor continuam a me lavar. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim, Senhor. Tu és um oceano infinito. És um mar sem... Ele não desiste de nós. Mas Ele não desiste, não é de te levar para o céu. Muitos se contentam em ir para o céu. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Se ir para o céu é o seu objetivo final, era simples. Você convertia, Deus te levava. Porque se o nosso lar final é lá, então era simples, né? Você aceitava Jesus, amanhã você ia embora. O objetivo de Deus nunca foi te levar para o céu. O céu é um lugar preparado para aqueles que amam o Senhor. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter intimidade com você. Isso não é no céu, é aqui. Quando eu chegar no céu, não, é aqui. Os homens querem construir uma torre para tocar os céus, mas Deus quer trazer os céus para dentro do nosso coração.
A gente sempre está tentando tocar uma torre para tocar os céus. A gente sempre troca as prioridades. A gente sempre coloca tijolos ao invés de pedras. E argamassa ao invés de... piche ao invés de argamassa. Somos superficiais. Mas feche os seus olhos. Jesus te convida para um nível maior de intimidade. Porque quando você cria esse nível de intimidade, naturalmente Deus vai te promovendo. Naturalmente Ele vai te abençoando. Naturalmente Ele vai falando com você. Naturalmente você vai sendo tocado pelo Espírito Santo. Naturalmente o amor dele te constrange. Você recosta a sua cabeça no peito de Jesus. Jesus manda lançar a rede naquele momento. E quando os peixes... Quem foi primeiro que reconheceu que era Jesus? Foi João. Porque ele já tinha criado um ambiente. Ele sentiu o cheiro de Jesus. Ele sentiu o perfume de Jesus. Essa doença é a manifestação do que a igreja já estava vivendo antes. Máscara, sem respiração, sem sentir o cheiro de Jesus, sem poder comer da comida. Jesus chega assim: me dá de comida. Nesse texto, você pode abrir o texto para mim? João capítulo 21, na hora que ele fala assim: filhos, me deem algo de comer. Jesus chega para os discípulos, diferente daquela mulher samaritana, disse: me dá água para beber. Jesus falou: agora com vocês é diferente. Vocês já era para estarem aqui, ó. Comida é muito mais sólido do que água. Para a samaritana ele pede água, mas para os filhos ele pede comida. Para a samaritana ele sabe que está aqui, ó. Ele pede água, mas para os filhos deveriam estar aqui. Me dá comida. Me dá uma porção do reino dentro de você. Me dá comida. Me dá comida. Me fala algo concreto. Me fala do reino. Me fala das coisas celestiais. Vocês eram para estar aqui, ó. Não temos nada para te dar de comer. Responderam: não. Essa foi a revelação que Deus me deu. Para a samaritana são os ímpios. Basta estar aqui. Mas para os filhos, nós já deveríamos estar lá na frente. Lá na frente. Aí João faz uma coisa. Ele diz: eu sinto o cheiro de Jesus. Eu sinto o cheiro dele. É Jesus. É o Senhor. Na mesma hora Pedro está nu naquele barco. Para mim a coisa mais linda, porque Pedro poderia ter falado: Jesus não falou comigo, então não é. Mas ele entrou pela porta da ovelha. As suas jumentas foram expostas. Ele estava nu, a Bíblia fala. Olha, Eberson, coloca o texto para mim. A Bíblia diz que ele estava nu em cima do barco. Significa o quê? Ele estava exposto. As suas jumentas estavam para fora. As suas rebeldias, os seus traumas, as suas culpas, os seus medos foram expostos. Mas ele entrou pela porta da ovelha. Quando ele ouviu João falar: eu sinto o cheiro, é Jesus. Ele falou: mas Jesus não apareceu para mim primeiro, eu sou o líder, cara. Eu sou o bambambam aqui. Se Jesus não falar comigo, a igreja não vai ouvir. Ele não fez isso. Ele entrou pela porta das ovelhas. Ele se vestiu e se lançou no mar. Ele entrou pela porta das ovelhas, pelo tanque de Betesda. E ele foi parar do outro lado. Quando ele abre outro versículo para mim, por favor. Ele foi parar no outro lado.
Quando ele chegou no outro lado, ele encontra 3 coisas. Onde está esse texto? Ao soltar. É mais para frente. Quando Pedro se lança no mar, ele vai... Deixa eu achar aqui. Quando ele se lança no mar, ele vai ao encontro de Jesus. E ele encontra 3 coisas. Está aqui, ó. Versículo 9. Quando desembarcaram ali, viram uma fogueira, peixes sobre as brasas e pouco pão. Quando Pedro chega do outro lado, ele encontra fogo, encontra peixes e encontra pão. Pão tem a ver com relacionamentos. Não mais piche. Não mais superficial. Não mais máscaras. Chega de ter máscara. Seja você. Peixe tem a ver com multiplicação. Tudo que você fizer na sua vida vai frutificar. Mas o mais importante é a fogueira. Até aquele momento, pega essa revelação que Deus me deu. Até aquele momento o fogo era usado para o sacrifício, né? Você vem na igreja porque você tem medo de Deus. Você vem na igreja porque você sabe que você tem que vir na igreja, porque você vai para o céu. Mas naquele momento o fogo mudou. Ao invés de ser para sacrifício, se tornou para paixão. O elemento mudou. Você não vem obrigado, você vem correndo, apaixonado. Deus muda o seu coração. Você se torna um apaixonado por Jesus. Jesus quer mudar o elemento do seu coração. E sabe o que ele pergunta? Ele pergunta assim: Pedro, você me ama? Lembra que ele tinha feito essa pergunta? Quem tu dizes que eu sou, Pedro? Te amo, Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor. Ele falava aqui, mas ele estava aqui. Pedro, tu me amas? Aí ele responde: eu gosto de você. O que eu tenho para te oferecer hoje é simplesmente isso, Jesus. Eu não te amo como eu deveria amar. Ele arrancou a máscara. Ele arrancou o que ele tinha. Ele foi ele. 2 representa testemunhas. Ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Jesus, eu só gosto de você. Meu coração está constrangido. Eu não te amo como você me ama. Aí sabe o que ele faz? Jesus vem, falei: eu aceito esse pouquinho de amor que você tem. A 3ª vez Jesus diz assim: Pedro, você gosta de mim? Eu aceito que você está aqui. Nós vamos começar por aqui, mas com verdade, sem máscara. Vamos começar com um pouquinho, sem máscara, com verdade. Eu aceito. Estenda a tua mão assim para ele. Ali o coração de Pedro foi mudado. O coração dele foi mudado. Oh Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu acho que é isso que está acontecendo agora no mundo. As pessoas vão começar a entender que Deus não quer torres. Deus quer verdade. Ainda que seja pouquinho. Fique de pé no teu lugar assim. Estenda, levanta as suas mãos assim. Ofereça para Jesus o que você tem para dar para Ele. A sua paixão como ela está. Mas o mais importante ali,
foi Pedro reconhecer que ele não estava aqui, ele estava aqui. Essa foi a revelação que Deus me deu. Deus não está se importando se você está aqui, aqui ou aqui. Ele quer saber se você está vendo a realidade, aonde você está, para a partir dali começar algo novo com você. Aí vem Atos capítulo 2, para a gente terminar. Estavam reunidos em um só lugar. Atos 2. Atos capítulo 2. Quando de repente, ao contrário de Gênesis capítulo 11, que eles queriam tocar os céus, Atos 2, os céus tocam a terra. Ao contrário de Gênesis capítulo 11, que eles falavam todos uma mesma língua, mas corações diferentes, todos ali falavam línguas diferentes em Atos 2, mas tinham o mesmo coração, porque estavam todos no mesmo lugar, espiritual. Quando a glória de Deus desce num lugar, a gente é levado para o mesmo lugar, espiritual. Labaredas de fogo caíram sobre eles, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que concedia que falassem. E estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Preste atenção nessa palavra. Debaixo do céu. Deus desceu, cara. Nesses próximos meses, anos, haverá uma janela de tempo. Escreva o que eu estou dizendo. Uma janela de tempo vai se abrir. Não é muitos anos, alguns anos, onde uma grande onda de conversões em massa. A pandemia vai cessando agora, vai acabando, e vai se levantar uma onda. E é uma janela de tempo. Assim como o tanque de Betesda, uma janela vai se abrir. Nós estamos num grande ensaio. Tivemos um ensaio da volta de Jesus, mas do próximo vai ser para valer, queridos. O início de dores, sinais proféticos, a volta de Jesus, Apocalipse, está tudo aí, vai acontecer. Então, se eu fosse você, faria como eu quero fazer, dar esses anos das nossas vidas 100% para Jesus. Eu não acredito que Atos capítulo 2 vai ser menos poderoso que os anos 2020, 2025. Nós vamos experimentar moveres maravilhosos de Deus. Mas Ele está procurando uma igreja que fale sim. Ele está procurando uma igreja que se entregue 100% para entrar no tanque de Betesda. Quantos querem entrar aqui? Quantos querem entrar 100%? Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Abriste o mar para eu passar. Perfeito amor me alcançou.
me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho. Abriste o mar para eu passar. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. O convite essa noite é que as águas vão se agitar de novo. Durante 38 anos aquele paralítico esperou as águas agitarem. As águas vão voltar a se agitar no mundo. Se você quer entrar pela porta, levante as suas mãos bem alto assim. Mas Deus vai expor as suas jumentas. E Deus vai dizer: eu vou te mostrar aonde você está.